Olá, pessoal do Tô Graduado. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Eu não sei qual horário vocês vão assistir, mas essa é a nossa revisão da prova, né? A tão falada prova de inglês lá no grupo de WhatsApp. Então, nós vamos hoje corrigir a nossa prova. Vai ser uma aula curta, mas apenas para nossa correção, tá? Para vocês entenderem o porquê de cada resposta. Eu vou compartilhar aqui a prova com vocês, tá? Eu acho que vocês vão ver agora. Isso. Gente, sempre uma prova, vocês veem, são 10 questões, 9 de múltipla escolha e uma de discursiva, né? Sempre vem o gabarito no início para vocês colocarem suas respostas. E vamos lá para as questões. Gente, questões de interpretação de língua inglesa, nem sempre eu preciso fazer a leitura de todo o texto. Para onde eu vou primeiramente? Primeiramente, eu vou para a alternativa, né? Ou a pergunta em si do texto sobre o texto, né? Que diz assim, ó, considerando o papel do verbo to be na estrutura, né, na estrutura e no significado do texto, assinale a alternativa correta. Gente, eu te dei um texto, beleza, né? Defining Business Transformation. Se eu quiser ler, eu leio, mas eu vou diretamente à alternativa. Tem a ver com o texto? Tem, porque eu uso o verbo to be lá. Ó, vocês podem ver que nós temos o verbo to be aqui na questão. Verbo to be, né? Presente simples, verbo to be, beleza. Então, né? Eu tenho até um vocabuláriozinho aqui que eu coloquei para vocês, para ajudar quem for ler o texto, tá? Mas ele diz o seguinte, vamos lá, deixa eu baixar mais aqui, que diz assim, deixa eu só aumentar minha tela aqui que eu vejo melhor. Ó, ficou lá em cima, aqui. Então, ele fala assim, voltar para cá. Bom, considerando o papel do verbo to be na estrutura e no significado do texto, assinale a alternativa correta. O verbo to be aparece apenas no presente simples e indica ações momentâneas sem continuidade. B. No texto, o verbo to be é utilizado, aí sim, aí eu tenho que ir lá no verbo to be, que ele aparece, presente simples, né? Está, são, estão, né? Então, esse texto aqui que vocês veem, ele está no presente simples, mas é isso que está dizendo o nosso gabarito? Então, vamos lá. Então, ele diz assim: no texto, o verbo to be é utilizado no presente simples, isso é verdade, né? Deixa eu tirar aqui de cima. E no presente contínuo, desempenhando funções como indicar estado e processo em andamento. Então, a gente volta lá, né? Aqui, tararã. Isso. Quando eu transformo algo que está em andamento. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Quando ele traz esse sentido do presente simples e algo que ainda vai ter continuidade. Então, alternativa B. Preciso ler as outras? Não, porque eu já encontrei a resposta. Só se você tiver na dúvida. Na questão, vamos lá, questão 2. Calma que nós vamos lá para o texto. Primeiro vamos para a alternativa, que diz assim, com base, deixa eu marcar aqui, deixa eu ver se eu consigo ler sem estar com esse íconezinho em cima aqui do Meet, ó. Com base nesses trechos, que trechos? Esse daqui, ó, né? Analyze and transform the key aspects necessary
for products and solutions to thrive. Então, nesse texto, nós temos duas frases. We help our customers refine design throughout the product life cycle. Duas sentenças. Que foram tiradas de onde, gente? Foram tiradas desse texto aqui, ó. Tá? Que foram tiradas desse texto aqui. Beleza. Aí eu venho aqui porque a questão é para 1 e 2, ó. Texto para questão 1 e 2. Aí ele pede o seguinte: com base nesses trechos, analise as afirmativas a seguir. Quais são elas? Essas daqui. Então, o verbo analyze é um cognato do português e tem o significado equivalente a analisar. B2. O verbo refine pode ser traduzido corretamente como refinar e não apresenta risco de interpretação errônea. O verbo assist poderia substituir help no trecho 2 sem alterar o significado da frase. E a 4 diz o seguinte: o verbo transform é um falso cognato, pois não significa transformar, e sim transportar. Transport. Então, dessas alternativas, a única que está errada é essa daqui. Não tem nada a ver transform com transportar. Não é cognato, né? Em inglês, transportar é transport. Então, a alternativa certa é a alternativa correta, apenas a 1, 2 e 3, tá? Nesse daqui, todo mundo falando, professor, tá cheio de texto de IA, tanto no seu quanto em outras matérias. É porque é o assunto do momento e vocês estão, né, em informática, sistemas, então não tem como fugir, né? Temos um pequeno texto, né? Quiser ler, vocês podem ler, mas lembre-se, nós temos tempo para responder a prova, tá? Então, quando eu tenho esses textos, gente, eu vou primeiramente, ó, eu tenho um texto grande, ó. Tem lá um parágrafo, 1, 2, 3, 4. 4 paragraph, 4 parágrafos. Aí eu vou na alternativa, às vezes eu não preciso ler o texto todo. Com base no texto, how AI agents work. Analise o uso dos prefixos e sufixos. Gente, prefixo que vem antes. Sufixo é o que acrescenta depois. É igual a palavra happy, feliz. É a palavra base. Unhappy é um prefixo, infeliz. Happiness, felicidade. Né? Então, são prefixos e sufixo. Nas alternativas, né, que foram tirados lá do texto, né, essa aqui é a questão 3, ela para 3 e 4, a questão 3 e 4, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar direitinho aqui. Então, ela diz o seguinte, a palavra automation, contém o sufixo on, né? Automation, que forma substantivo a partir de verbos. Já a palavra enable tem o prefixo able, enable, indicação ou estado. Morreu, como se diz, minha mãe, morreu Maria Preá. Letra A, com certeza. Tô na dúvida, vou ver. Não, aqui o per, ele faz parte, permute, não é um prefixo, isso aqui, ele já é da palavra, então já está errado, não preciso nem ler os outros. Mystery é a palavra toda, é a palavra root, base, não tem nada de prefixos aqui, entendeu? Generative também não é um sufixo. Se eu fosse colocar, eu poderia li, aí eu poderia, né, generativamente, como tem aqui, ó.
Aqui eu poderia dizer que é um sufixo, né? Mas aqui ele está dizendo que é um prefixo. Não, function. É a palavra. Functionality. Aí já vem o sufixo. E não é esse aqui um prefixo. Esse aqui faz parte da palavra. Então, aqui, a alternativa da 3 é a alternativa A, tá? Então, confiram aí. Opa, desculpa. Alternativa A. Vamos lá. 4 também é lá do texto. Ele diz assim: com base no texto 2, identifique a alternativa em que uma frase. Tá voltando aqui, só um instantinho, gente. Continuar a chamar. Pronto. Com base no texto 2, identifique a alternativa em que uma frase foi corretamente transformada para o tempo verbal present continuous. Gente, vamos lá. O que é o present continuous? Sujeito, verbo to be e o verbo com ing. É só vocês olharem. Tem isso nas alternativas? Qual delas que nós vamos encontrar isso? Que é o sujeito, verbo to be, a letra A não tem. Sujeito, verbo to be, também não tem. E o verbo com ing, tá, gente? A letra C. AI agent are leveraging. Então, sujeito, to be, e o verbo com ing. Machine learning. Então, a alternativa correta é a letra C. Quem marcou C aí, na 4 tá ok. Question 5. Nessa aqui é uma charge, né? Que ela diz, all right. Ixi, eu tô nem enxergando aqui. Deixa eu ver a letrinha aqui. All right, class. Agora eu li. All right, class. Please be quiet. I'm not going to ask nicely again. Whose idea was it to warn teachers? Aí, vamos lá, para uma charge bem engraçadinha, né? Vou levar também uma dessa, né? Para ficar com army for use in the class. Mentira, gente, vamos lá. Então, eu tenho lá uma charge que eu tirei apenas uma frase dessa charge, gente, que diz assim, a partir da frase da charge, I'm not going to ask nicely again, assinale, tirando aqui, a alternativa que apresenta a forma interrogativa correta do verbo to be. I am not, am I not, am I not. No coloquial seria aren't I. Só que aqui eu não coloquei aren't I. Então, eu coloquei só o modo, digamos, corretamente, gramaticalmente correto. Então, a letra E é a letra correta. Am I not? To be, sujeito e not, tá? Isso só quando eu estou falando am. Se eu estiver falando is not, isn't she. Se eu estiver falando are not, aren't you. Understood? Então, o único que tem a forma diferente de colocar o not depois do sujeito é o am. I am not, então fica am I not? 6, então, marquem aí, letra E. 6, leia a frase abaixo do cartoon. Words cannot tell how much I love you. Nossa, que frase profunda. Palavras não podem dizer o quanto eu amo você. Esse quanto, how much, I love you, ele significa o quê? Por que ele usou how much? Então, vamos lá. Com base no uso da expressão how much, vou baixar aqui. Na frase, assinale a alternativa que justifica a escolha desta construção. Estamos falando questão 6, né? Dessa construção. How much é usado para qualificar coisas contáveis. Nunca, gente. How much é sentimento, é coisa. How much water? Quanto de água? How much bad? Quão mal? How much feeling? Quanto sentimento? É coisa que eu não posso conseguir contar. Sentimento é coisa que eu não conto. B. How much é utilizado para expressar a quantidade
sentimentos ou emoções que não pode ser contado. Quanto de amor você tem? Quanto de paz você precisa? Eu não falo assim, quantas paz você precisa, quantos amores, depende, né? Eu tô falando de amor de sentimento, de amor pessoa, não, amores, não, tá? Então, alternativa certa, alternativa B. How many é coisas contáveis, tá? Então, aqui não é para expressar intensidade, é para expressar coisas que eu posso contar. Então, totalmente errado, ó. Quantidade. Então, ele trocou aqui a regra. How many é correto falar sentimento enquanto how much se refere a números exatos. Não, de jeito nenhum. Eu não posso contar com how much. How much deve ser usado apenas em contexto negativo, nunca. Não. Então, alternativa certa, alternativa B. Vamos para a questão 3, preposição. Então, nesse texto aí, eu tenho algumas preposições marcadas que a gente viu em nossas aulas, né? Então, são preposições de lugar, de tempo, de hora, de endereço completo, de data completa. Então, vamos lá. Leia o texto e assinale o uso das preposições destacadas. Assinale a correta, né? Assinale a alternativa correta. A preposição at é usada para indicar a localização em grandes áreas. At é um lugar determinado. At home, em casa. Onde, aí se eu quiser ser específico, in the bedroom, dentro do quarto, aí eu uso in. Mas local, eu posso estar na minha casa, eu estou em casa, fora do muro. Pode ser, tá? On. A preposição on, a preposição on é utilizada para indicar tempo específico. On. Então, essa expressão on é in the morning. Eu usaria in the e não on, tá? Quando eu uso expressão de tempo, eu falo in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Noite eu uso at night. Então, não. Letra C. A preposição in é empregada para expressar períodos do dia e espaços fechados, como in the office, no escritório, ou dentro do escritório, in the park, no parque. Alright, períodos do tempo, como eu falei, in the morning, in the afternoon, então, alternativa C está alright. Aqui eu não posso, porque eu tenho que usar on Monday. Toda vez que eu falar dia da semana, eu uso on. On Monday, on Tuesday, tá? Então, eu não posso usar essa expressão in. Então, alternativa certa, só para vocês não esquecerem, C. 8. Impact of computer about everybody. Né? Impacto do computador sobre todos, todas as pessoas. Então, vamos lá para computers. Beleza, tem o texto. Eu preciso ler o texto todo? Nem sempre. Vamos ver se ele vai pedir para que eu saiba o contexto, o que está dizendo. Então, sobre a questão 8, né? Então, sobre o impacto da informática na sociedade, considere o texto apresentado. Qual das alternativas melhor expressa uma consequência da popularização da tecnologia mencionada no texto? Aí sim eu tenho que ler, tá? Então, é uma interpretação de texto. Então, ele diz assim: Computers have changed our lives in many ways. A few decades ago, only a few people had access to a personal computer. Today, almost everyone has a little experience using smartphones, tablets, or laptops. The internet also plays a big role in modern life, offering little information on almost any topic in just seconds. However, esse aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente em nossas aulas. Entretanto,
While technology bring many benefits, there are also few concerns, such as data security and privacy. Então, ele traz um probleminha aí dentro da tecnologia. Ele traz muitos avanços na tecnologia, usos de tecnologias palpáveis, como smartphones, tablets, né? Laptops. Porém, ela traz um aspecto bem no finalzinho que não é muito legal, né? Sobre segurança e privacidade. Então, nós estamos falando da questão 8. Então, o aumento do uso de computadores reduziu completamente os problemas da segurança digital. No way, de jeito nenhum. A internet oferece apenas informações restritas e e de difícil acesso para os usuários. Não. A popularização da informática trouxe benefícios, mas também levantou questões sobre segurança e privacidade. Muito claro, de acordo com o texto, letra C. Quer ler o restante? Pode ler para ter uma base, mas a letra C é o que encaixa com a questão, o texto, né? E a Nine diz assim, building accessible future for all. AI in the inclusion of persons with disabilities. Então, a construção, né, de um futuro da acessibilidade para todos e a inclusão de pessoas com deficiência. Technology has great potential to transform lives and create a more inclusive and accessible world for all. Beleza. Vamos para a alternativa, depois a gente volta bem aqui para esse texto, tá? No trecho, então ele te traz um pedacinho do trecho, tá? Como eu falei para vocês, gente, vocês têm que ter um tempo para responder provas de questões de vestibular, de Enem, de concurso. Então, a gente não pode perder tempo tanto com o texto. Às vezes, na alternativa, já tem o que está se pedindo. Tirando apenas um pedacinho do texto. No trecho do texto, when computers come in and then... Aí ele está falando daqui, ó, tá, gente? Aqui é nessa parte aqui falada, tá? Que diz assim, ó, when computers came in and then the internet, people did not see that having computers and internet instead of creating a heaven for everybody has built lost obstacles and unbeatable barriers for many disability. A preposição in, bem, ele só quer saber da preposição in. O que significa essa preposição? Então, um movimento em direção a um local. Straight on, no way. Uma comparação entre elementos, não. Aqui ele não faz comparação. As faria comparação, mas não é. Um ponto exato no tempo, no. Não é a preposição usada por in. Uma relação de posse entre elementos, também não. Relação de posse entre elementos é o apóstrofe S. Isso aí não tem nada a ver com a preposição. Uma posição fixa dentro do espaço? Yes, in the hand, in my mind, dentro da minha mente. Então, dentro de um espaço. Então, a alternativa certa é letra E. E a última, vamos ver se aqui tá ok aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, a última é uma chargezinha, charge não, uma imagem, né, com um texto, em que ele fala sobre inteligência artificial também, né? Artificial intelligence is rapidly changing our world and our lives, including those of persons with disabilities. So, let's go. O que ele pede aqui? Como ele é curtinho, ele fala assim, a inteligência artificial tem transformado diversos aspectos da sociedade
promovendo avanços significativos em áreas como saúde, educação e acessibilidade. No contexto das pessoas com deficiência, a IA tem possibilitado inovações que ampliam a autonomia e a inclusão com softwares de reconhecimento de voz, leitura de tela avançados e sistemas de mobilidade assistida. Com base na afirmação artificial intelligence is rapidly changing our world and our lives, including of persons with disability. Redige um texto dissertativo, argumentativo, analisando o impacto da IA na vida das pessoas com deficiência. Em sua resposta, 1. Explique de que forma a IA pode contribuir para a inclusão e acessibilidade desse grupo. 2. Aponte possíveis desafios ou limitações desse avanço tecnológico. E o terceiro pontinho, utilize exemplos concretos para sustentar sua argumentação. Ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão, sobre um assunto easy, more easy. Então, aqui vocês vão relatar o que a inteligência artificial vem agregar a essas pessoas, né? Com esse acesso, com essa facilidade da acessibilidade para essas pessoas com deficiência, a IA. Então, é uma resposta pessoal, gente, só se vocês falarem maionese e não falarem sobre esse assunto. Só se vocês falarem sobre hambúrguer, né? Enfim, então é uma resposta pessoal que eu vou analisar se realmente vocês entenderam o contexto de inteligência artificial, pessoas com deficiência e essa acessibilidade através da inteligência artificial. Então, como é uma pessoal, eu não posso te falar qual a resposta exata, mas é esse o caminho, tá? Você dissertar no seu ponto de vista sobre essa funcionalidade, essa função da IA ajudando hoje as pessoas com. Deixa eu só aumentar aqui, para de compartilhar. Ajudar essas pessoas, né, que têm deficiência. Então, gente, é isso, nossa correção, o gabarito tá aí, bonitinho, para vocês conferirem. E qualquer dúvida, vocês podem mandar ou lá no fórum geral, né, ou lá no WhatsApp, que nós iremos responder, nós estaremos prontamente para vocês, para responder qualquer dúvida, tá bom? Espero que vocês tenham tirado notaça e até a próxima aula. Tchauzinho.